Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, Groomer Comercial. E caso você ainda não conheça as minhas redes sociais, vou deixá-las aqui ao lado para que você corra lá e conheça alguns dos trabalhos e como é o funcionamento aqui da loja. Sou empreendedora também e vou ensinar para vocês hoje, dividido em duas partes, como eu faço o rostinho mais pedido dentro do Banhosa, que é, sem sombra de dúvidas, o rostinho redondo. Que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de cabecinha militar. Vou colocar uma toalha aqui embaixo, mas pode ser um tapete moeda também, para ele não ficar escorregando da mesa. Sempre que o cachorro tiver um comportamento assim de ansiedade, oriento vocês não pegarem e não manipularem esse cachorro. Quando ele se acalma, que a gente vai e manipula ele, porque senão ele vai entender que ele fazendo isso é o comportamento correto que ele deve ter durante todo o decorrer do atendimento. Vou mostrar a vocês agora as tesouras que a gente vai utilizar. É importante que você tenha um pente, de preferência um pente que seja com as cerdas mais fechadas, para a gente conseguir alinhar melhor esse pelo. Vou usar uma tesoura curva também. Uma tesoura curva. Essa daqui é tesoura tubarão, tá? E essa daqui é a curva. Gosto sempre de finalizar também com uma semidentada. Vou utilizar a máquina da Bravura, que tem um acabamento impecável ao meu ver, com um adaptador para a gente tirar um pouquinho do volume da cabeça dele. Ele não tá com muito volume, mas como ele fez a tosa do corpo e a tosa dele é bem baixinha, a cabeça precisa acompanhar. E às vezes, durante a semana, quando ele vem na terça, porque ele é um cliente de clubinho, a tutora dele sempre solicita para que eu faça o reparo desse rostinho sempre entre o intervalo de uma tosa do corpo e outra. Para que ele fique com esse rosto harmônico. É um rosto que combina bastante com cães que costumam sujar muito, cães que possuem algum tipo de alergia, aqueles cães que possuem a lágrima ácida. Normalmente isso incomoda muito o tutor em casa. Então é nessas coisas que a gente precisa prestar atenção para que a gente supra a necessidade desse cão comercial, que é aquele cão que fica durante a semana em casa, que está sempre ali no lazer da família, inserido no contexto ali do dia a dia dessa família. Eu sempre gosto de ter duas opções de snaps para passar na cabeça. Eu já sei como é a tosa do Scooby. Porém, caso você não saiba, eu oriento que você sempre comece com um ponto acima do que o que você costuma começar. Porque é muito mais fácil a gente pegar um fio e reduzir, e a gente passar como primeira opção o adaptador menor, depois a gente não vai ter pelo para trabalhar. Então é importante que haja ali sempre uma sobrinha de pelo para a gente conseguir fazer o arredondamento na cabeça. Lembrando que os adaptadores eles servem para otimizar o nosso trabalho dentro do banho tosa. É excelente se você conseguir fazer a utilização do mesmo. Importante para a gente que está na área também saber o número dos adaptadores. Aqui dentro normalmente vem escrito, esse daqui é o de 13 milímetros. E esse daqui é o de 10 milímetros. Não sei se dá para ver aí, ó, 10 milímetros. Então vou começar com o maior, como eu falei para vocês, para ter uma margem ali de como trabalhar na cabeça do Scooby. Então, o que eu vou fazer com o adaptador? Ele força um pouquinho, tá? Então, vocês podem ver que eu tô segurando aqui. Eu não tô apertando, tá? Eu tô só segurando. Daqui a pouquinho ele acalma porque eu tô falando. Primeira coisa que a gente faz é pentear. Normalmente eu venho com a cerda mais larga para alinhar esse pelo. Às vezes eu jogo pra frente para ver até onde esse pelo tá indo, para saber se tá cobrindo o nariz, se não tá. Não penteei todo para trás, ó, não sei se dá para ver aqui, mas existe uma linhazinha aqui e eu respeitei o caimento do fio dele. E é exatamente isso que eu vou fazer, eu vou respeitar todo o caimento do cabelinho dele. Conforme ele vai relaxando, eu vou soltando a minha mão aqui de baixo. Ele já entendeu que ele vai fazer a tosa da cabecinha. Então não tem por que ficar forçando. Ele é um cão que já tem rotina de banho tosa. Ele é inteligente, né, Scooby? Ó, não sai quase nada com a snap de 13, então vou trocar. Quando eles sacodem assim, é ótimo, porque é assim que a gente vê como ele vai ficar no dia a dia. Sempre que ele forçar, eu vou segurar com firmeza. Um cachorro na mesa de tosa, ele tem que entender que ele está ali fazendo um trabalho, que a gente está trabalhando com materiais que são cortantes. Então não faz sentido a gente deixar esse cão fazer o que ele quiser na mesa. Até porque quanto mais você acostuma mal esse cachorro, pior ele vai se comportar.
Vou passar aqui, ó, sem medo, até as laterais. Porque a tutora dele gosta do rostinho dele bem curtinho. Então não tem porquê eu ficar deixando muito pelo. Mas eu sempre oriento que nessa parte aqui, e esse pelinho que tem aqui atrás da orelha, que vocês tirem bastante. Depois na finalização a gente vai ver. Por quê? Para esse cão aqui, que é um cão de dia a dia, não faz sentido nenhum eu deixar um volume de pelo aqui atrás. Isso só atrapalha, só coça e só dá nó. E a gente não quer que isso aconteça em casa. Então venho aqui, ó, a lâmina não está flutuante, estou encostando na pele dele, sempre prestando atenção no final do olho e no início da orelha. Esse daqui sempre vai ser o meu limite. Então, ó, venho de acordo com o caimento do fio dele, muito cuidado aqui com a ponta da orelha, para não entrar no snap, senão pode cortar. E vou descendo, ó, em momento nenhum eu faço lâmina flutuante, eu venho até o final. Quanto mais você passa a lâmina, mais esse acabamento fica assertivo. Ó, não tem nada aqui que é uma mania que a gente tem de ficar tirando pelo toda hora daqui quando agarra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando, se ele for relaxando e for entendendo que ele está fazendo o rostinho, eu vou soltando a minha mão e deixando ele ficar mais tranquilo. Com certeza ele vai ficar mais agitado porque eu tô falando, né? Mas quando eu faço a tosa e aqui é um silêncio total, normalmente eles acabam até dormindo para fazer o rostinho. Sempre no sentido de crescimento do pelo. Quando eu chego nessa parte aqui do meio da cabeça, eu posso puxar para cá. E já com a tesoura, vou tirar o que a gente chama de sobrancelha e franja. Qual é o meu limite? Canto de olho. Ó, olha onde a minha tesoura ela encaixa, tá vendo? Eu não venho pra cá. Posso vir? Posso. Mas eu costumo sempre me basear no canto do olho, porque eu estou fazendo franja e sobrancelha. Eu não estou fazendo essa parte inferior ainda. Então, eu tô fazendo a parte superior, o topo de cabeça. Isso aqui já é uma parte que influencia bastante no seu acabamento, que é o encaixe de orelha, ó. Já vou tirar. Se você deixa esse encaixe mal feito, a probabilidade de que a sua tosa ela não dê um aspecto de acabamento redondinho. Se você tiver aí a lâmina 7, a minha foi para fiação, então o que eu vou fazer? Com bravura mesmo, tá? A mãe dele gosta da orelhinha dele bem baixinha, então não tem problema nenhum. Vou aumentar aqui a altura da minha lâmina e vou fazer as duas orelhas, ou seja, tirar esse pequeno volume que cresceu aqui em cima da orelha. Ó, sai bem pouquinha coisa, por quê? Como eu disse, ele é um cão que vem semanalmente e que entre uma tosa e outra já faz o acerto do rostinho. Então o rostinho dele sempre tá impecável, sempre tá bonitinho, sempre tá limpinho. A orelha é uma área que a gente sempre precisa ter o cuidado, porque a orelha possui inúmeras dobras. Então, principalmente nessa parte inferior aqui, é possível que aconteça algum acidente. Então precisa tomar muito cuidado e, inclusive, eu vou calar minha boca agora para poder fazer essa parte. Vou fazer a mesma coisa na outra orelha. Mas aonde começa essa raspagem? No início da orelha, pessoal. Onde é a inserção de orelha dele aqui, ó? Aqui. Então é aqui, um pouquinho depois, menos de meio dedo, que eu vou começar a fazer a raspagem. Por quê? Eu preciso desse pelinho aqui ainda para fazer o acabamento e o encaixe da orelha.
Aqui eu já tô limpando a parte interna da orelha, sempre no sentido do crescimento do pelo. Se o pelo cresce para cima e eu faço assim na orelha, você tem uma altíssima probabilidade de cortar alguma das dobras. Então, sempre segurando. Tô aqui segurando a orelha, ó. Mas aqui a base da minha mão tá segurando o crânio dele. Eu tô empurrando. Eu tô sentindo quais são os movimentos que ele tá fazendo. Então eu não vou deixar em momento nenhum esse cão fazer o que ele quiser durante a mesa de tosa. Porque eu sei da alta probabilidade de risco que isso oferece a ele. Vou fazer a mesma coisa nessa parte interna. Lembrando que Scooby é um cachorro que possui alergia, né? Ele é um cão atópico que faz uso de shampoo medicamentoso. Então, ele tem otite também. O que, que isso significa? Que para mexer na área de rosto e de orelha dele deve ser bastante incômodo. Então, a gente precisa entender também sobre a história desse cachorro. Bom, a orelhinha ali já está com o volume removido. Agora eu vou fazer o contorno da orelha com a tesoura e essa parte de trás aqui, porque primeiro eu estou fazendo o topo de cabeça para depois a gente vir para a parte inferior. Vou fazer com a tesoura curva mesmo, tá? Seguro aqui para identificar onde é o final da cartilagem dele. Limito com o meu dedo e começo. Como eu já tenho mais experiência, eu sei exatamente até os pelinhos daqui, quando ele fica muito próximo da pele, a gente sabe que esse pelinho ele muda. Então, ó, quando eu já vou chegando próximo, eu já vou deixando uma pequena margem. Eu não gosto da orelha pontuda, eu gosto da orelhinha com um aspecto mais redondinho. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Mas se você é novato, ó, coloca a lateral do dedão aqui, ó. Tô sentindo perfeitamente o final da orelha. Venho aqui na sobra, pronto. Sem mistério, tá? Nada de acidentes aí na orelha. Não tem necessidade, é só você ir fazendo devagarinho, sem pressa. Se você estiver começando, eu oriento que você comece com um cão que seja seu ou um cão que é extremamente quieto na mesa, para que você não tenha essa preocupação com o comportamento dele. Normalmente, quando a gente é novo, a gente fica muito ansioso, muito nervoso, e o cachorro percebe isso também, tá? Só de eu estar falando com vocês, eu tô sentindo que ele já tá mais nervoso. Pronto, essa parte aqui que é a parte mais melindrosa. Mas aqui eu faço depois com a parte inferior. A orelhinha já está redondinha. Vamos virar para lá, meu amor, o pessoal ver. Deixa a pessoa ver. Ó, olha, pessoal, que orelhinha redondinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e partir aqui para tirar o volume dele, tá? Só dar um acertozinho para encaixar aqui na parte de trás. Aí eu já vou com a tesoura curva tubarão. Scooby é muito ressabiado, então quando ele não sabe o que vai acontecer, ele fica mais agitadinho, né, amor? Calma, filho, calma. Agora eu já vou fazer o encaixe aqui da orelha. Muito cuidado, tá, pessoal? Sem pressa, sem estresse. Se você estiver fazendo isso com um cão que não tem comportamento, recomendo que não faça. Até porque a orelha é uma área que sangra muito. A gente fica se sentindo super culpado quando acontece um acidente dentro do banho-tosa. E a gente fica com medo até de tentar novamente, né? Fazer a mesma coisa aqui agora. Esses pelinhos que ficam arrepiados podem acontecer também porque o cachorro tem um crescimento diferente do fio, como os famosos rodamuinhos, né? Dei uma acertadinha aqui. Ele é teimoso. Ai, ai. Aqui já vou de novo com a minha tesoura tubarão. Lembrando que eu estou fazendo o quê?
A parte superior da cabeça, não mexi em nada ainda embaixo, nada. Essa é a forma que eu trabalho, mas você pode tirar o volume de tudo e depois vir fazendo só o acabamento. Não tem problema nenhum, tá? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Inclusive, tem pessoas que fazem o rostinho primeiro, antes da tosa, porque com a dinâmica do banho tosa, se o tutor chega antes, às vezes, para pegá-lo, pode ser que esse cão ele fique bastante agitado. Então, para evitar isso, faz o rostinho primeiro e depois você faz a tosa do corpinho. Eu realmente gosto de deixar o rostinho para o final. E eu só aviso o dono quando eu já estou pronta para tirar foto. Estou limpando aqui a área do stop dele, mas estou segurando firme aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, para que ele não se movimente. Como eu disse, ele está ouvindo a minha voz e por isso ele fica mais agitado. Parte superior, como já está. Acho que vou dividir esse vídeo. Na parte número 2, a gente vai ver a parte inferior.